Glória a Deus, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Você que está aí na sua casa, eu gostaria que você que tivesse sua Bíblia, abrisse em Mateus 27, 50. Se você não tiver, acompanhe junto com a gente. Eu vou ler nessa versão que está aqui. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Amém? É até aí. Glória a Deus. Para a gente entender esse versículo, a gente precisa voltar um pouco na história da humanidade em Gênesis. A Bíblia diz que quando Deus cria Adão e Eva, Ele cria ali também um jardim. E nesse jardim Ele coloca algumas árvores. E Ele coloca uma árvore. E Ele diz: sobre essa árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Quando comerdes, morrerás. Mas é interessante porque eu vivi aprendendo a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eu nunca tinha prestado atenção no versículo de Gênesis que diz anteriormente que Deus ele dá uma ordem, e ordenou Deus: comerás de todas as árvores. Então Deus não dá uma ordem a Adão e Eva para eles não comerem. Ele dá duas ordens. A primeira é: comerás de todas as árvores. E a segunda é: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que me chama a atenção é que o diabo ele é astuto e ele prepara ali algo para tentar derrubar desde o início a criação de Deus. E a Bíblia ela vai dizer que Adão e Eva, eles comem do fruto. E o que me chama a atenção é que a primeira coisa que acontece é: Adão e Eva, eles se escondem. E o Senhor ministrou algo no meu coração em relação a isso. Deus disse assim para mim que a maior estratégia de Satanás, desde o início da humanidade, não é fazer você pecar, é fazer você se esconder da face de Deus. E quando Adão ele come o fruto, ele não está apenas desobedecendo a Deus no sentido de não comer da árvore do bem e do mal. Ele está desobedecendo também no sentido de não comer das outras árvores. E a Bíblia lá na frente, depois, abre-se então uma lacuna. Num tempo onde Deus ele não interagia mais com a humanidade. A Bíblia diz que no início, em Gênesis, Deus vinha todos os dias para visitar Adão e Eva. E agora então Deus já não vem mais. E a partir daí, para se chegar até a Deus, era necessário que houvesse um intermédio. E a Bíblia diz que haviam templos, e nesses templos haviam um véu. E esse véu, ele separava o santo lugar e o santo dos santos. E esse véu que estava ali no templo de Salomão, quando ele separava para chegar até a Deus, era necessário que o sacerdote, ele passasse para o sumo sacerdote, e aí sim o sumo sacerdote, uma vez por mês, ele entrava na presença de Deus, e ele oferecia sacrifícios a Deus, pela humanidade, pelos pecados. E eu estou te explicando isso para você entender o porquê da crucificação, o porquê que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, por mim, por você. A Bíblia diz então que quando Jesus está ali na cruz do Calvário, nesse versículo que eu li para você, eu não vou contar a história toda porque senão vai ficar muito longo, mas depois, se você quiser acompanhar Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai entender um pouco mais da história e da trajetória de Jesus Cristo. Mas vamos direto para a crucificação. Lá em Mateus 27, 50, a Bíblia está dizendo que Jesus está crucificado. E então Jesus clama com uma forte voz, e Ele rende o teu espírito. E algo me chamou a atenção aqui. Nem a morte conseguiu vencer Jesus. Nem as feridas de Jesus conseguiu fazer com que Ele morresse. A única coisa que fez com que Jesus morresse foi quando Ele entregou o seu espírito. Ele mesmo entregou o seu espírito. E a Bíblia diz que houve um terremoto.
E nesse terremoto, então, esse véu do templo se rasgou. E eu não sei vocês, mas quando eu era criança, eu já participei de escolinha, né, de criança. E eu sempre via aquelas imagens do véu, né? Tinha o templo lá desenhado e tinha o véu. E eu imaginava, tipo, o véu era algo que ficava ali na frente, tal, um véu branco e tudo mais. E aí eu comecei a pesquisar sobre o véu. E eu descobri a respeito de um historiador chamado Flávio Joséfo. E ele explica um pouco do que era o véu do templo. O véu ele tinha aproximadamente 60 pés de altura, mais ou menos 18 metros de altura. Aí você vai falar, uau, é grande. Só que o que me chamou a atenção não foi isso. O véu ele tinha uma espessura de 10 centímetros, 4 polegadas, mais ou menos aproximadamente 3 dedos de espessura. E Flávio Joséfo ele diz assim, que nem 4 juntas de bois, puxando de um lado e do outro, não conseguiria romper esse véu. E aí eu fiquei muito admirado com isso, e eu fui orar, e o Espírito Santo hoje à tarde falou isso comigo. Sabe por que que esse véu, ele foi rasgado de cima a baixo? Porque nenhum ser humano na terra conseguiria romper esse véu e conseguiria adentrar a presença de Deus. Por isso esse véu precisaria de uma intervenção espiritual dos céus para a terra. Sabe o que eu quero falar para você nessa noite é que o véu foi rasgado de cima para baixo, porque nenhum homem vai conseguir mais fechar esse véu de baixo para cima. Talvez você está aí na sua casa, é a primeira vez que você está entrando nessa live, talvez você não sabe o que está acontecendo, mas eu quero dizer para você uma coisa. Deus ele rasgou um véu por causa de você. Ele rasgou o véu do templo para que você hoje tivesse livre acesso à presença dele. E no lugar desse véu ficou uma ponte de ligação entre o homem pecador e Deus. E essa ponte de ligação se chama Jesus Cristo. Em Hebreus 10, 19 e 20, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Sabe, cara, quando você olhar para o templo, quando você olhar para a presença de Deus, se lembre, um dia Jesus Cristo, ele subiu numa cruz, ele morreu por você, para que hoje você pudesse chegar na presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o salmista ele diz assim: Senhor, não afasta de mim o teu espírito. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Você pode até viver uma vida com Jesus, você pode até, talvez, ter perdido no meio do caminho aí, talvez você olhou e falou: ah, cara, eu estou cansado de igreja, eu não quero saber mais disso, não quero saber mais dessa caminhada com Cristo. Mas o que eu quero te dizer é, você pode viver o tempo todo fora da presença de Deus, você pode fazer várias coisas, você pode sair e esquecer a presença de Deus. Mas uma coisa que eu quero te dizer é o seguinte: você não pode morrer sem Ele. Se você morrer sem Jesus, cara, se você morrer sem Jesus, não adiantou nada uma vida. Sabe, isso que a gente vive aqui, dentro de uma linha do tempo, dentro da eternidade futura, cara, é muito pequeno. É muito pequeno para o que Deus tem para você no futuro. Eu quero te convidar nessa noite a entregar a sua vida. Talvez você se perdeu no caminho, talvez você se frustrou com a religião, talvez você se frustrou com tantas coisas lá fora, com tantas coisas dentro da igreja, mas o que eu quero te falar é, Jesus está de braços abertos, Ele está mostrando para você, o véu foi rasgado, para que você adentrasse a presença dEle, para que você estivesse na presença dEle. Ele está aqui e Ele está aí com você. A Bíblia diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Eu quero que você ligue nesse momento, aí na sua casa. Vamos ligar no céu. Lembre-se disso, cara. Não viva uma vida sem Jesus. Você pode até percorrer um caminho sem Jesus Cristo, mas se você morrer sem Ele, de nada resolveu a sua vida. E nós não sabemos quando é que nós vamos partir dessa terra. Nós não sabemos quando é que nós vamos para a casa do Pai. E o que eu quero te dizer é, nós estamos falando de ressurreição. E é muito interessante isso daqui. Talvez você está se perguntando, mas por que Jesus ressuscitou? E Ele diz assim: eu estou indo para o meu Pai para preparar uma morada para vocês. É por isso que Jesus Cristo ressuscitou, para um dia te levar para um lugar onde não haverá dor,
onde não haverá choro, onde não haverá Covid, onde não haverá nenhum mal. Jesus está te chamando nessa noite. Jesus está te chamando nessa noite. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Deus tem grandes coisas para fazer.